Hoje a nossa aula vai ser sobre expressões numéricas. Quando você utiliza mais de uma operação fundamental, quando você usa, por exemplo, multiplicação, soma e subtração, ou divisão, multiplicação e soma, em uma expressão, quando você usa, em um cálculo, quando você usa mais de duas operações, pode até usar as 4, pode usar 3, mais de duas, é caracterizado como expressão numérica, certo? A expressão numérica ela envolve até 4 operações, como eu citei. Em uma expressão pode vir uma conta de somar, de subtrair, de multiplicar e dividir, ou pode vir apenas 3, como eu já expliquei, certo? Quando você encontra em uma expressão numérica a divisão, a multiplicação, a soma ou a subtração, quem você calcula primeiro? Primeiro você vai calcular a divisão ou a multiplicação, certo? Depois você vai calcular a soma ou a subtração. Tem um exemplo aqui para ficar mais fácil para vocês. Por exemplo, nessa expressão numérica tem 1, 2, 3 contas. A divisão, a soma e a multiplicação. Aí, essa setinha que eu fiz embaixo dessas contas são as que vocês vão calcular primeiro. Depois, você vai calcular a soma ou a subtração, certo? Então, primeiro, necessariamente nessa ordem. Primeiro vem a divisão. Aí eu fiz o cálculo da divisão, 10 dividido por 2 deu 5. A soma, eu repito, que não vem agora, como está explicando aqui, que primeiro eu calculo a divisão ou a multiplicação e depois eu resolvo a multiplicação. 3 vezes 5. Então, o resultado dessa conta da divisão mais o resultado dessa conta da multiplicação, deixei a soma para o último cálculo. Então, em uma conta o resultado foi 5, na outra conta o resultado foi 15. Aí eu faço a adição e o resultado dessa expressão numérica é 20. Entenderam, gente? Primeiro resolve a divisão. Se não tiver divisão, se tiver só multiplicação na expressão numérica. Expressão por quê? Porque você utiliza mais de uma conta para resolver, certo? Se só vier a soma, uma soma ou uma multiplicação, não é uma expressão. Só caracteriza como expressão quando você tem a partir de 3 operações para calcular, certo? Aí essas 3 operações você vem para aqui, para essa ordem. Se tiver primeiro, se existir na expressão numérica a divisão, uma soma e uma subtração, você resolve primeiro a divisão. Se existir divisão e multiplicação, como esse exemplo, você resolve os dois simultâneos, resolve os dois ao mesmo tempo. E, por último, uma soma ou uma subtração se existir, certo? Outra coisa importante, vocês vão encontrar muito expressões com sinais de associação. Que sinais são esses? Parênteses, colchetes e chaves. Parênteses são essas figuras aqui. Tanto é que eu coloquei primeiro, fiz uma expressão aqui com todos esses sinais. Fiz uma expressão com parênteses, fiz uma expressão com colchetes e fiz uma expressão com colchetes e com chaves. Esse assunto aqui de sinais de associação para resolver expressões numéricas não tem no livro de vocês, certo? Mas quando for uma revisão de folha para casa, uma revisão de caderno, não deixe de sempre, por isso que a gente coloca lá no YouTube, para vocês verem o momento que vocês puderem assistir ao vídeo, certo? Vocês encontrarem na folha, no caderno, uma atividade, vocês lembrem dessa ordem. Primeiro vocês vão calcular, fazer o cálculo daquelas continhas que vem no parêntese. Mas aqui dentro do parêntese só tem uma conta. Então, quando você resolver, você elimina, certo? Resolveu essa conta, já tira os parênteses. Se tivesse mais de uma conta, se tivesse aqui dentro ainda, por exemplo, uma soma, você não ia eliminar os parênteses ainda. Você ainda iria continuar com ele, porque teria outra conta para ser resolvido dentro, certo? Você só vai eliminar
o sinal quando você conseguir resolver todos os cálculos de dentro. Aqui vai ser mais fácil porque só tem um cálculo, certo? Quando você conseguir resolver o cálculo do parêntese, você vem para o cálculo que está dentro do colchete. Colchete é essa figura aqui. Aí, continuei o exemplo daqui, eu continuei o exemplo desse outro lado. 42 mais 210 é o cálculo do colchete. Então, repeti o que está dentro da chave e fiz o cálculo do colchete. E, por último, o cálculo que estiver dentro do colchete. Aliás, dentro do colchete. Lembre, você só elimina os sinais quando vocês vão resolvendo os cálculos de dentro dos sinais. Se tiver só uma conta, resolveu, já elimina quando for calcular com os outros numerais. Se tiver mais de uma conta dentro, você ainda conserva esse sinal. Você só vai resolver quando você só vai eliminar quando você resolver tudo. Vamos lá. Aí tem chave 4 vezes. Abre o colchete. 84 dividido por 2 mais. Abre o parêntese. 70 vezes 3. Fecha o parêntese. Fecha o colchete e fecha a chave. Né? Coloquei uma setinha aqui. Primeiro, coloquei uma setinha aqui para lembrar que tudo isso aqui vai ser repetido, menos o que está dentro do parêntese que vai ser resolvido logo. Encontrei o resultado, já eliminei o parêntese, que deu 210. Aí eu venho para o segundo passo. Vou resolver, tem duas contas aqui. Primeiro eu vou resolver, vamos ir para cá, divisão ou multiplicação. Então aqui tem uma divisão. Repito o que está dentro da chave, 4 vezes. Aí vem para a divisão, 84 dividido por 2, que dá 84 dividido por 2, que dá 42. Continuo ainda com o colchete, porque, como eu disse, tem outro cálculo para fazer. Mais 210. Aí agora, vou para o segundo passo, que é resolver a soma. Certo? Vou para o terceiro passo. Segundo passo... vou para o terceiro passo. Então, eu encontrei a resposta dessa conta, que dá 252. 42 mais 210 dá 252. E o terceiro passo é resolver o cálculo das chaves, que é uma multiplicação, 4 vezes 252, que dá 1008, certo? É como eu falei para vocês, resolver expressões numéricas com sinais de associação não tem no livro de vocês, certo? Mas por que a Adriana, a senhora colocou? Porque desde o terceiro ano que nós já fazemos expressões numéricas com sinais de associação. Então, próximas atividades de revisão vão ter expressões com os sinais de associação, certo? Além das operações, que pode ter com as 4 operações, também vão existir os cálculos para fazer dentro dos sinais de associação, tá certo? Esse conteúdo inicia-se na página 70, que vocês fazem novamente uma leitura para entender melhor as regras de resolver expressões numéricas, e vai para a atividade da página 70, já tem expressão numérica, e vai até a 72, tá certo, gente? Capriche!